Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o presidente do PSB. PSB é o Partido Socialista Brasileiro, que é um partido de extrema esquerda aqui no Brasil, que está na base do governo Lula. O Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente do Lula, é do PSB e sempre teve uma relação muito próxima com o PT, mas também uma relação meio que de amor e ódio, né? Inclusive, o presidente do PSB lembrou do caso do Eduardo Campos. Ele teve num podcast lá em Brasília e falou sobre essa situação, dizendo que na época a Dilma botou a BIM para espionar o Eduardo Campos, fez interferência pra caramba para impedir que o Eduardo Campos fosse candidato a presidente em 2014. Vamos entender esse caso aqui, porque vocês sabem, o Eduardo Campos acabou morrendo num acidente de avião, né? Algo muito suspeito, né? E o PT tem uma longa lista de assassinatos suspeitos, de coisas estranhas que aconteceram aí na história do PT. E se você lembra que o PT é de origem sindicalista, ou seja, sindicatos são máfias, tá, gente? Eu não sei se vocês sabem, mas não tem discussão de eleição em sindicato, por exemplo, não tem discussão de pauta, não, é discussão de, ó, se você me for contra mim, eu te mato, não sei o que lá, o meu grupo aqui vai destruir o seu, e não sei o que lá, sequestrar parente. Isso é coisa normal em eleição de sindicato, né? Então, para esse pessoal do PT ter levado esse modus operandi para a política brasileira, pouco custa. Será que a questão aqui é realmente reviver esse caso da morte do Eduardo Campos? Porque tem um outro fator que eu vou falar aqui também. A minha visão é que esse papo que o presidente do PSB está falando é com o objetivo de preservar o João Campos. Vamos falar sobre esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Não Coube, Max Ray e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então vamos relembrar esse caso aqui, porque realmente o que ele falou no podcast aqui, ó, o Carlos Siqueira, que é o presidente do PSB, teve num podcast direto de Brasília, que eu confesso que eu não conheço, vou até dar uma olhada, mas ele falou que fez uma entrevista lá e disse que o Eduardo Campos enfrentou ameaças e sabotagens durante a sua pré-candidatura. Então ele não falou que o avião foi derrubado pela Dilma, tá? Ele não chegou a falar isso, mas aqui, ó, a pré-candidatura dele saiu a fórceps, porque a presidente Dilma Rousseff interferiu muito, disse Siqueira. Ele sofreu tantas ameaças, teve uma greve no SUAP, Dilma botou a gente da ABIN lá, as dificuldades políticas que passamos foram muito grandes, insufladas pelo governo Dilma e por gente do PT. É o que eu falo para vocês, gente. O PT é de origem sindicalista. Sindicalistas são mafiosos. Matar para esse pessoal é coisa normal. É tipo assim, faz parte da política, faz parte do dia a dia, né? Depois de quase 12 anos na presidência do PSB, Carlos Siqueira se prepara para deixar o cargo. O escolhido para assumir o posto é o prefeito do Recife, João Campos, filho de Eduardo Campos. Então, eu acho que, na verdade, o João Campos é o que está por trás dessa história toda aqui. Eu vou chegar nisso no final. Mas antes, vamos esgotar esse ponto de será que o Eduardo Campos foi morto? Vamos relembrar como é que foi a eleição de 2014, né? Eu lembro, eu participei muito dessa eleição. Você tinha 3 candidatos principais, que eram a Dilma, candidata à reeleição, o Eduardo Campos, que era um outro candidato da esquerda. Lembra, a Dilma naquele momento já estava com uma posição muito ruim, ninguém gostava da Dilma, a Dilma estava fazendo um monte de besteira, um monte de lambança. Então o Eduardo Campos com a Marina Silva seria vice-candidata do Eduardo Campos na eleição, a Dilma do outro lado, e o Aécio Neves era o candidato do que se chamava na época de direita, que né, era o PSDB na época, né? E o que aconteceu? No meio da campanha eleitoral, teve um acidente aéreo que matou o Eduardo Campos, ele indo para Santos, acho que saindo do Rio de Janeiro, não foi do Rio? Eu não lembro onde é que ele saiu. Chegando em Santos, o avião dele caiu e matou todo mundo que estava no avião. O detalhe dessa história é que a Marina Silva deveria estar no avião também. A Marina Silva deveria estar no avião, ou seja, a expectativa da Dilma, se isso tivesse sido um crime encomendado, feito pelo PT, a expectativa era que acabaria com a competição na eleição de 2014. Né? A visão da Dilma é que ela conseguiria ganhar do Aécio no primeiro turno, mas se fosse para o segundo turno, arriscava ela perder. E o Eduardo Campos garantia que teria segundo turno nesse caso, né? Porque ele dividiu os votos da esquerda. E o que aconteceu naquele momento? A coisa mais curiosa do mundo. Eu lembro disso.
um monte de página do PT falando, pronto, Dilma eleita. O pessoal comemorando. Teve o acidente do Eduardo Campos e o pessoal da esquerda estava na internet comemorando. Dilma foi eleita. Por quê? Porque eles achavam que não ia ter a candidatura do PSB. Né? Ia ficar só Dilma e Aécio, e aí esperavam que a Dilma ganharia dessa forma no primeiro turno. Aqui, ó. Em maio daquele mesmo ano, 3 meses antes do acidente, a Dilma sancionou uma lei que protege sigilo de caixas pretas de acidente aéreo. Mas isso aqui eu não sei se tem alguma coisa a ver. Mas, de qualquer forma, o que acontece? O pessoal do PT, no momento que aconteceu o acidente, eles estavam crentes que a Marina estava no avião também. Morreu todo mundo. Morreu a Marina, morreu o Eduardo Campos, acabou a chapa, não tem o que fazer. Já tinha passado da época de registrar candidatura, então não poderiam trocar a candidatura, não poderiam registrar outro candidato, acabou. Vai ser só a Dilma e o Aécio na eleição, já no primeiro turno, né? Pois é, isso que me deixa mais suspeito. Por quê? Porque aí depois se descobriu que a Marina Silva teve que fazer um compromisso qualquer lá no Rio de Janeiro e só viajou no dia seguinte. Então ela foi poupada, acabou não morrendo. E aí o que aconteceu? O TSE decidiu que ela poderia concorrer como presidente no lugar do Eduardo Campos. E foi isso que foi feito. E de fato, durante um tempo, a Marina Silva estava na frente da Dilma. A Marina Silva chegou a ficar na frente da Dilma nas pesquisas. Por muito pouco não foi para o segundo turno a Marina Silva e o Aécio. Mas aí o que aconteceu naquela época? O PT veio com uma campanha para destruir a Marina Silva. Cara, que eu fico bobo de ver a Marina Silva hoje sentadinha no governo do PT, lá bonitinho lá, né? Concordando com tudo. Cara, que coisa impressionante. Como é que esse pessoal tem medo do Bolsonaro, né? É impressionante mesmo. Porque essa corja toda, que sempre, nunca se gostou, sempre se odiou, sempre teve e ódio de morte mesmo, tá todo mundo juntinho, quietinho. Alckmin do lado, Alckmin que chamava o Lula de ladrão, que falava que o Lula ia voltar à cena do roubo, não sei o que lá, tá lá sentadinho elogiando o nosso grande líder, o Lula, não sei o que lá. Marina Silva, que, né, se for verdade isso daqui, tentaram matar ela junto com o Eduardo Campos, né, em 2014, e ela tá lá quietinha, não, porque o ambientalismo, estamos indo muito bem, e o Lula é muito bom presidente. Meu amigo, eu vou te falar, é muito medo do Bolsonaro que esse pessoal tem. Mas enfim, o que aconteceu nessa história, né? A Marina Silva não viajou, ela foi a candidata e quase fez isso. O PT fez uma campanha dizendo que a Marina Silva era candidata dos banqueiros. Cara, olha a ironia da coisa, cara, esse pessoal. É porque naquela época ainda não tinha muita informação descentralizada e distribuída. Em 2014, eu já estava na internet, eu já estava fazendo post, já tinha, né, já fazia muita coisa na internet, mas o grosso da população brasileira não estava ainda. Então ainda não teve esse peso todo do pessoal desbaratar essas coisas todas, como a gente tem agora, né? Mas enfim, o PT bateu muito na Marina Silva, cara. É impressionante o quanto que eles sujaram o nome da Marina Silva. E aí que aconteceu? A Dilma conseguiu ganhar da Marina, foi pro segundo turno com o Aécio, e por um pouquinho ali, por 0, alguma coisa por cento dos votos, a Dilma ganhou do Aécio no segundo turno, né? Aí a grande dúvida que fica, o Eduardo Campos foi morto pelo PT? Eu não descarto não, cara. Sinceramente não descarto. Aqui, ó. Dilma confessa. Lembra da época que o Reinaldo Azevedo era uma pessoa normal, cara? Lembra dessa época? O Reinaldo Azevedo na época era contra o PT, cara. Impressionante, cara. Esse é outro, né, cara? Que coisa incrível que aconteceu. O pessoal tava lembrando do vídeo do Glenn Greenwald que vazou ontem, né? E aí o pessoal pergunta, imagina como é que deve ser o vídeo do Reinaldo Azevedo. Eu não sei nada. Mas que a mudança de posição do Reinaldo Azevedo foi muito impactante, foi mesmo. O cara era totalmente anti-PT, não sei o que lá. Agora só falta lamber as bolas do Lula, né? Impressionante. Aqui, ó. Dilma confessa, nós podemos fazer o diabo quando é hora da eleição, né? E aí, entendi, tá vendo? Faz qualquer coisa, né? Será que derrubou o avião do adversário político, né? O que será que é isso daqui? De novo, não sei, pode não ter sido nada, não tem nada a ver, ter sido um acidente mesmo, né? Acontece, acidentes acontecem, coisa e tal. Aliás, é incrível como é que acontecem vários acidentes, né? O Teori Zavascki também, o avião dele caiu também, mas o Teori Zavascki tinha o problema do tempo, né? A região ali, o avião que ele ia pousar, o aeroporto que ele ia pousar, era muito difícil de pousar mesmo ali em Paraty, mas enfim, né? O Teori Zavascki era o relator da Lava Jato no STF, né? Também era alguém que o PT não gostava. Será que tem uma coisa a ver com a outra? Não sabemos, né? E aqui a Bárbara traz pra gente aqui a lista dos crimes do PT em ordem cronológica. De novo, crimes supostamente praticados pelo PT. A gente não sabe. Há essa suspeita, né?
o assassinato do Toninho do PT. O Toninho do PT era o candidato para prefeito de Campinas, era do PT. Só que aí o que aconteceu? Ele era um cara rico, ele tinha dinheiro, mas era do PT, era socialista mesmo. E daí ele descobriu um esquema com os ônibus, a licitação das empresas de ônibus de Campinas era uma roubalheira danada, favorecendo gente de sindicato do PT e coisa e tal. E aí ele quis denunciar esse esquema e aí morreu, né? Foi assassinado. Roubaram, acho que foi um assalto a um restaurante e ele foi morto, né? Uma coisa assim, né? Estranha, né? Pois é, foi o primeiro. Depois o Celso Daniel, que também teve o mesmo esquema de começar a brigar com o PT, de achar corrupção dentro do PT, não sei o que lá, e também foi eliminado também o Celso Daniel. Aí depois mataram um monte de gente envolvida no assassinato do Celso Daniel. Impressionante, cara. O pessoal, todo mundo que estava envolvido no assassinato do Celso Daniel foi morto também. Coisa de mafioso, é o que eu falo para vocês. Bom, aí tem aqui o caso do VGTEC, do Carlinhos Cachoeira, Valdemiro Diniz, Mensalão, dólar da cueca, não sei o que lá, não sei o que lá. O caso do Eduardo Campos seria mais um nessa história aqui. Um monte de coisas estranhas aqui dos crimes do PT, né? E, de novo, eu falo para vocês, isso tem uma base razoável, que é o fato de que sindicato é assim mesmo. Sindicato é tudo mafioso, cara. Bom, mas a questão toda é a seguinte, por que esse cara trouxe essa... Aqui, eu tô falando do Teori Zavascki aqui também, né? Por que esse cara trouxe essa conversa agora, né? O cara é presidente do PSB, o PSB faz parte do governo Lula, e né, por que lembrar essa coisa agora, né? Vamos combinar, essa história aqui vai ficar para sempre na coisa do, talvez tenha sido, mas não sabemos, nunca vai saber, no máximo vai virar um JFK do Brasil aqui, né? Ninguém vai saber de fato o resultado disso daí, a menos que descubram uma maneira de fazer uma máquina no tempo para voltar e ver o que aconteceu. Provavelmente, a cada ano que passa fica mais longe a coisa, mais difícil de desvendar. Por que esse cara trouxe esse assunto à tona? E aí que eu acho que é o ponto importante disso daqui. Vocês sabem que o PT tem um problema sério de renovação, né? O PT... Quem que tem no PT que chama atenção depois do Lula? Não tem ninguém, pô. O Boulos já tá marcado pra caramba com ruim. O resto do PT lá, Gleisi Hoffmann, o Lindbergh Farias, um monte de gente já queimada na política que não tem chance nenhuma, né? E uma pessoa que o pessoal tem apontado como um possível futuro da esquerda é o João Campos, que é filho do Eduardo Campos. E é do PSB. Ele hoje é prefeito de Recife e está de olho na candidatura a governador de Pernambuco agora em 2026. E eu tenho certeza que ganha, tá? Eu acho que ele está com uma popularidade boa. De novo, o cara é esquerdista? É esquerdista. Tem todas aquelas lambanças de esquerdismo do mundo, aquelas coisas todas, mas ele tem uma linguagem melhor que o Lula, ele tem uma visão melhor que o Lula, ele tem uma destreza em rede social melhor que o Lula. E fez umas dancinhas ali, o pessoal fica sacaneando, ele fez uma dancinha, que coisa ridícula e coisa e tal, mas, meu amigo, esse tipo de coisa, cara, é propaganda é isso mesmo. O pessoal compartilhou, então pronto, ele atingiu o objetivo dele, né? Enfim, e o que está acontecendo? A minha visão é que o pessoal do PSB está querendo preservar o João Campos no PSB, tá lembrando do João Campos quem que é o PT, porque neste momento tem um monte de gente do PT, um monte de gente da esquerda querendo levar o João Campos para dentro do PT, querendo levar o João Campos, por quê? Por falta de gente para andar lá dentro do PT mesmo. O PT não tem candidatos carismáticos, não tem candidatos que façam a diferença depois do Lula, é a grande tragédia do PT, é essa, né? E a minha visão disso daqui é que foi uma forma do dirigente do PSB falar, olha só, João Campos, se liga, hein? Cuidado com esse pessoal, isso é mafioso, hein? Você pode fazer sua vida aí no PSB, pode crescer o partido, pode ser a nova esquerda do Brasil, pode ser o novo rosto do Brasil. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com esse cara mesmo. Esse é um cara que tem potencial de crescer no futuro, mas ele está querendo tirar o cara do PT, porque se entrar para o PT, vai entrar para a máfia. Se entrou para a máfia, meu amigo, os métodos são todos mafiosos. Eu não sei não, eu acho que o João Campos devia tomar cuidado com isso mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.